o DNA, a minha proposta é ensinar o cara a improvisar de uma maneira que ele não fique travado pensando em escalas. E eu preciso te fazer essa pergunta. Pedro, hoje você improvisa sem pensar em escalas? Eu não penso em escala. Você não pensa em Não penso. escala. Você não pensa em Não. escala. E eu queria também que você me dissesse a respeito das matrizes, o que que isso mudou para você, assim, na sua maneira de Ah, tocar? principalmente a questão da linguagem e a questão da melodia, né? Musicalidade, né? Foi as Uhum. principais coisas. E também você acaba associando as matrizes em cima ali da própria escala, que você não pensa, mas você pode até associar os caminhos. Então, Certo. você acaba enxergando de uma outra forma caminhar dentro da escala, mas não necessariamente pensar na escala primeiro. A escala eu acho que é só uma ferramenta mesmo que você tem, e aí você, Uhum. com as matrizes, você aprende a andar dentro dela, e fazer melodia dentro dela. Né? Foi Exatamente. isso que É, eu. é porque, de fato, a escala não tem como você não tocar ela, né? Quando a gente Sim. pega... Eu estava aqui com um outro aluno analisando uma frase do Wes Montgomery, uma frase, um solo dele, e tinha uma frase lá que ele vem costurando tudo. Ele vem andando, se a gente. E a guitarra tem um negócio, cara, que é o negócio de ter regiões, né? Então a mesma escala acontece com shapes diferentes, com digitações diferentes. Esse troço não tem no piano. Eu toco um pouco de piano e Um sei pouco? disso. Porra, deixa de ser modesto, né? Pelo amor de Deus, né, Não, velho? pô, toco nada de Ah, piano. não. Eu É. uso o piano para me acompanhar, para ensinar, para dar aula e Porra. tal. Mas, assim, eu gosto de tocar piano, né? Eu gosto de treinar e já tirei solo no piano também, assim, do Chick Corea, tirei solo dos caras e aí você começa a ver como é que o cara anda. E é engraçado é que o piano, bicho, quando você tira um solo, é engraçado que ele é autoexplicativo. É muito doido essa parada. Porque você tira um solo no piano e o piano te conta. Aí você olha e fala, pô, bicho, então é assim que ele fez essa frase. Aí você vê, como é que ele conecta a escala aqui com o arpejo. Como é que ele botou nota cromática dentro da escala. Pô, então eu vou fazer esse caminho também. Você olha pro piano e fala, pô, bicho, é fácil improvisar. Você começa a entender os caminhos. A guitarra, Aham. a guitarra não é assim não, bicho. A guitarra a guitarra é tipo, tu tirou o solo e Xadrez purinho. mesmo assim não deu, não resolveu a parada. Você tirou o solo, É, porque às vezes dependendo da frase, da digitação que o cara escolhe, se for muito retilíneo, ele continua sem ver nada. E o que muda, pelo menos esse é o meu ponto de vista, o que muda para a improvisação do cara é como ele vê a parada. É tipo o que você falou, é tipo um tabuleiro de xadrez. Você olha, é, se o cara não tem experiência, ele não tá vendo nada. Agora, você pega um cara que é jogador profissional de xadrez, ele olha pro xadrez de outra maneira. Ele treinou o olho dele a ver aquilo. E a guitarra é a sim. mesma coisa. Entende? Então você treina a ver. E quando o cara tira os solos, eu acho que a matriz ela ajuda muito porque você começa a ver como que a Contorno frase, melódico o ali. contorno faz em relação ao acorde. Então quando você está tocando e pinta aquele acorde, aí você tem ideias para andar dentro dele. E se você for analisar, as escalas estão ali, só que elas estão todas misturadas. Né? Às vezes engata uma na outra, tem nota cromática, mistura com arpejo, é tudo misturado. A verdade é. É. É por isso que o E cara tem dificuldade para improvisar. eu também sinto que você deve ter passado por isso com certeza. Você tem mais estrada do que eu nessa questão da música aí. De Eu improvisação, passei, né? eu passei por isso também, que é o que você acaba tendo um ponto. No início você está com tanta fome de aprender que você começa a passar por cima de coisas que você deveria aprender, coisas que a gente considera que é bobas e básicas, né? Hum, E aí, depois de velho, que você começa a casquitar, você começa a ficar travado e não consegue evoluir, aí você vai perceber que é por causa daquele assunto lá atrás, quando você começou, que você pulou, e você tem que ter a humildade de voltar àquele assunto para você poder aprender aquilo de uma maneira mais profunda, para você resolver o problema de hoje. Eu falo isso porque eu também sou professor, né? Então, eu tenho uhum, alunos meus, por exemplo, que eu explico a questão do CAGED como é importante, isso já fazendo uma ponte para as matrizes, tá, Thiago? Né?
como é importante essa questão do Caged, de você mapear o gasto do teu instrumento para você poder ter uma liberdade maior dentro do teu improviso. Porque é ele que vai fazer o mapa desse xadrez aí que é doido, né? Então, o Caged é uma coisa básica, mas não tão básica. A gente usa pro resto da vida, não é isso? É exatamente o que você falou. Olha o que você falou, que interessante. Para o cara ter liberdade, ele se fecha primeiro. Aprofunda num assunto. Ele aprofunda. Aí parece que é o oposto. O cara que tá vendo, pô, mas aí se eu ficar tocando, aí como é que eu vou ter liberdade? Isso mas é bobo, né? se você não souber onde andar, aí que você não vai ter liberdade mesmo. Ou então tem liberdade demais, só que sai tudo feio. Fica tocando por coisa feia. Porque você não aprofundou naquele assunto, você não dominou aquele assunto para passar pro próximo. E aí você pega um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. É beleza, só que vai ter uma hora que vai precisar de mais. Você precisa de ter mais profundidade nesses assuntos, esses vários assuntos, para lá na frente aquilo se juntar. Né? Então, essa ponte aí eu vejo muito, eu enxergo muito isso hoje, mas você foi um cara importante nessa questão para mim. Está sendo um cara importante nessa questão para mim. Porque até antes de conhecer o método DNA, antes de conhecer você, eu acredito que como muitas pessoas que hoje seguem você, hoje acompanham o seu trabalho, hoje estão no método, né, do DNA da improvisação, elas também tinham isso que eu passei, que é tipo assim, você não tem um norte. Você fica caçando muita coisa aleatória na internet. Para você, aí você olha, parece que faz sentido, mas quando você vai colocar na prática, você vê que ao longo prazo aquilo não se sustenta. Você não sente que você vai chegar a algum lugar. Você foi um cara que, quando eu comecei a acompanhar, que você começou a mostrar, você mostrou o meu caminho todo. Você mostrou onde eu quero atingir. E você mostrou como fazer aquilo. Sabe? Isso, para mim, é a melhor coisa. Porque, assim, mesmo que ainda não cheguei até lá, eu ainda não cheguei onde eu quero. Mas, pelo menos, eu sei o caminho que eu tenho que percorrer. Tá muito claro na minha frente o caminho, sabe, Thiago? Eu acho que essa falta de clareza nas pessoas, de atingir, eu acho que isso dificulta muito também. Às vezes a pessoa nem ela sabe o que ela quer. Eu quero tocar isso, quero tocar aqui. Tá, mas é isso que você quer tocar? É isso mas para isso você tem que fazer o quê? Você lança uma estratégia que o cara vê, ele vê aquele caminho todo. E aí fica mais gostoso, né? Porque você sabe, apesar de ser lento, você sabe que você vai chegar lá. Sabe? Exatamente. E você vai construindo. Esse lento é porque a gente vai construindo todo dia. Então você cresce um pouquinho, cresce um pouquinho, cresce um pouquinho, mas às vezes, porque você está vendo o seu crescimento diário, você está acompanhando ali. Mas às vezes um cara que está, sei lá, 3 meses sem te ver, 6 meses sem te ver, aí depois te vê tocando, você está praticando um negócio consistente, o cara te vê depois, ele se surpreende. Você nem sabe, fala, pô, sério mesmo, bicho? Já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. De, igual criança, depois de um tempo tocar, e o cara fala, pô, bicho, que isso aí? E eu falo, pô, sério mesmo? Tá legal? Porque pra mim tá natural. Eu não tô achando normal, que cresceu. Mas isso aí é igual aquele sentimento da pessoa, o cara que é pai, né? Aí você tem um amigo que vê o teu filho pequenininho. Aí passa, sei lá, 6 anos, 3 anos, sei lá que seja, e o cara vai ver, o moleque já tá grande, o cara cresceu. É a mesma situação. Você que tá no lado acompanhando, você não percebe, né? Você tá no lado ali. Agora a pessoa que tá de fora, depois que ela vê, depois de um tempo sem ver, sem ter contato, que ela vê. Eu acho que é a mesma sensação, né, cara? Exatamente. É a mesma essa é a sensação. E eu acho que o caminho, que é o que eu falo o tempo todo, o caminho é uma palavra. É internalizar. Qualquer coisa. As matrizes. Que as matrizes? As matrizes são elementos que constroem a improvisação, que você vai ouvir na mão de todo mundo. E você vai mesmo. E quanto mais você se aprofundar nela, mais você ouve. Tu vai pegar uma música para ouvir, vai ouvir a parada e falar, caraca, isso aqui eu sei o que é. Eu conheço essa parada aqui. Realmente o cara tá fazendo. E assim, às vezes até de gravação que você já conhecia, já tinha ouvido aquele negócio, só que teu ouvido não estava apurado para sacar aquilo acontecendo. Não estava atento para sacar que aquilo estava acontecendo. Né? É um exemplo que eu dou que é tipo mulher grávida. A mulher fica grávida, aí ela começa a ver um monte de mulher grávida na rua, carrinho de bebê, roupinha. Ela passa o mesmo caminho sempre, só que ela não prestava atenção. Agora a mente dela está conectada com aquilo. Né? Muito doido isso, né, cara? Muito doido isso.
E as matrizes fazem isso. Quando o cara começa a treinar, ele começa a ter esse ouvido sagaz para ali aconteceu a parada de novo. Teu ouvido, aquilo começa a saltar no teu ouvido. Você sabe tocar, você executa. Isso é muito bom. Isso é muito legal. Agora, sem internalizar, bicho, vai ficar um monte de coisa solta. E eu falo isso o tempo todo. Você sabe, você já sacou essa parada. O negócio é internalizar. O negócio é o que acontece aqui dentro. É como você ouve. O que você ouve quando você ouve uma música? Esse é o lance para você É. improvisar. É um mundo, é aquela dimensão, né, cara, que você fala que é uma das etapas que eu tenho ciência que eu pulei muito. Muito. Você sabe Pô, disso fala também mais, que você... fala mais sobre essa parada. Você falou, e acabei te cortando, esse negócio que você falou de que o cara pula a etapa e depois ele tem que voltar lá. Que tipo de Ele pula etapa é essa que você tá falando? etapa. Que tipo de Etapa que etapa eu assim, que você digo sente que você pulou e que me faz hoje falta você hoje. faz falta? Ah, a questão da percepção, por exemplo. É uma coisa. Eu posso citar várias, que só depois de muito tempo eu fui voltar para, por exemplo, tríade. Era um assunto que quando eu fui fazer aula lá atrás com o professor, o cara sempre falava, pô, estuda tríade, tríade é a parada, pô, tríade é importante, você faz tudo com tríade. E eu, moleque, queria saber de tríade, queria saber de escala, queria saber de sair, subir, descendo, fazer benta, fazer... Queria saber disso, não queria saber de tríade. Entendeu? Pulei. Arpejo, Uhum. pulei. Pô, percepção, pô, tem que saber escutar isso, saber que canal, sabe? Você começa a pular as coisas, você começa a ir. Uhum. Você começa a ir. Hoje, que você, depois de tempo, cara, de tempo, né? De trabalho, de percepção, você vê que, pô, essas coisas realmente, será que é isso? Aí quando você volta para aprender esses assuntos, você vê, caraca, mano, como é que eu não. Mas isso também, cara, é assim, tudo acontece na hora que tem que acontecer. Então, Claro. talvez naquela época eu não tinha, não era o meu momento de aprender aquele assunto naquela época. Uhum. Né? Então, assim, eu também tenho ciência disso. Também não adianta a gente ficar se lamentando. Não, de Mas maneira alguma. você tem que entender que as coisas têm um processo. E todos eles são importantes. Da tríade até a da nota, de você escutar uma relação de uma nota para outra, o nome das notas do braço do instrumento, isso é importante Pô, demais, gente. isso Você aí é fala importante isso, demais. você fala isso, eu falo isso para meus alunos também, eu falo isso, cara, isso aí é importante no resto da tua vida. Se você não sabe as notas do braço do instrumento, não adianta. É o básico, é o mínimo que você tem que saber. O cara fica preso em shape de escala. Shape vai fazer nada. Você não vai usar o shape em nada. Você tem que saber o nome das notas, você tá, as notas. Isso é o básico. Se você toca violão, se você toca guitarra, você tem que saber onde é que tá as notas do instrumento, é o básico. Não é um cara que toca sax não sabe o nome das notas. Um cara que toca Piano, baixo não né? sabe, piano, o cara não sabe que nota é, pô. Tem que Não saber o tem básico, o como. nome Ele das tem que notas. saber. Ele tem que saber para construir o negócio na cabeça dele. Senão ele não Porque isso te enxerga. trava. Porque depois o que acontece? Você vai ter dois trabalhos. Quando você aprende, vamos supor que. Vamos voltar. Eu não gosto de pensar em shape também, Thiago. Igual você não pensa em shape. Eu falo isso para os meus alunos também, eu não penso em shape. Mas vamos supor que o cara está aprendendo shape, aí você chega lá agora, começa esse shape ali, pelo lá. O cara. Ele vai travar porque ele vai ter que pensar onde é que está o lá, porque ele não sabe a nota do instrumento. Não é nem o shape que vai travar ele. E aí ele não Uhum. consegue associar isso. A importância de saber o nome das notas. Até para você aplicar um simples shape, você precisa disso. Uhum. É. E a conexão, por exemplo, como conectar as ideias? O cara está num acorde aqui, tem outro aqui. Eles não, eles têm mundos diferentes, vamos dizer assim, Notas né? diferentes. Tudo Notas diferente. diferentes, é tudo diferente. Então, como que eu conecto? Eu tenho que ouvir. Primeiro eu tenho que ouvir aquele acorde, as notas que aquele acorde tem. Quando eu andar no meu instrumento, eu tenho que saber onde eu estou, que eu estou ouvindo. E como construir ideias para aquele acorde. Porque se eu pensar no shape, eu vou voltar lá em cima. E aí matou a É. ideia. Aquele negócio de contar uma história com improviso, contar uma história com improviso é continuar a mesma ideia rítmica, pô. É isso. Sim. Parabéns pra você. Aí você repete. Nessa data Só querida. troca as notas. Esse é o exemplo mais clássico do mundo, assim, Tem que vários, né? todo Tem aquela do Meu coração, não sei porquê. é, Carinhoso.
Também, mesma situação, né? Você tem a mesma célula. Tem uma música do Luiz Melodia que faz assim: tente passar pelo que estou passando. Aí eu sacaneio e faço assim: tente passar pelo que estou passando. Eu ponho a mesma letra porque sacar que é a mesma coisa. Tente É, passar pelo só que muda, estou passando. só muda a Tente melodia, né? passar pelo que estou passando. É a mesma coisa. Isso É, é contar a história com a sua melodia. Isso é melodia. É você melodia. pega e ela é adaptada para o próximo acorde. Isso é o cara fazer isso na hora que ele está improvisando, vai ficar bonito. Agora, Vai como ficar é que bonito. faz isso? Como é que faz isso? O cara tem É, que e prestar assim, atenção nesses detalhes. e faz na hora, isso que é o pior. É, fazer na Na hora. hora. É Aí que tá. subconsciente, cara. É subconsciente. Não tem como pensar, não. Quer dizer, não conscientemente, porque assim, tudo a gente pensa, né? Tipo, quando você está andando, teu cérebro está resolvendo aqueles movimentos para você. Mas você não está pensando, né? Sim, Conscientemente, igual a gente chama de pensar, pra você parar e raciocinar. Não é isso. É uma habilidade que você desenvolveu, né? É uma memória que você aciona aquele negócio. E improvisar é a mesma coisa. Você cria. Só que a palavra improvisar, ela leva o cara a pensar que é uma parada completamente diferente. Tipo, pô, se é improvisar, eu não posso ter referência. Porque senão eu não estou improvisando. Eu tenho que tirar não, não tudo do existe isso. nada. Não, você não vai Nada, tirar nada do tudo nada. nada do nada. Você cria a partir de coisas que existem. É igual a gente aqui agora, a gente está improvisando Sim. na língua portuguesa, mas a gente não sabia o que a gente ia dizer. Não, É, não a tem gente um tem as texto que mesmas eu, palavras, não talvez tem um você tenha texto aqui. tem mais Não um tem um, vocabulário, mais do que uma palavra ou outra, mas a gente consegue se desenrolar no improviso com as mesmas palavras. e encaixar estruturas que são fixas. Você percebe? As É, estruturas são fixas. Como que você põe o verbo? Depende. Se você quiser falar no passado é daquele jeito, aí vai comprometer o que vem depois. E tá tudo tá tudo automático. Tem que estar. tá internalizado, Improvisar né? está internalizado.